Meus estimados irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Em meu sermonário pessoal, eu tenho algumas mensagens pré-prontas, algumas delas até inéditas, né? Eu nunca preguei em lugar nenhum, que eu pensava compartilhar com os irmãos nesta noite. Porém, como não estamos aqui para falar o que queremos, mas o que Deus põe em nossos corações, esta noite iremos tratar de um assunto já conhecido da igreja, mas que é bastante necessário para o nosso desenvolvimento espiritual. A igreja não é como uma escola qualquer, né? Uma escola tem a programação do ano, do semestre, do calendário a ser cumprido. Quem acompanhar, acompanhou, quem não acompanhar fica para trás. Mas a igreja, como escola do Espírito Santo, é diferente. Tem uns que assimilam a mensagem trazida, né, pelos profetas de Deus, outros não assimilam. E por isso, às vezes, é necessário sempre estar revisando algo para que todo o povo de Deus finalmente venha a ser edificado. Então, eu acredito que Deus tem uma palavra para a igreja nesta noite, e ela se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo de número 42. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do 42 até o 47. Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé para fazermos essa leitura. Logo após a mesma, os irmãos fiquem à vontade, podem se sentarem. Vamos fazer um pouco de exercício espiritual e físico ao mesmo tempo agora, né? Vamos todos ler ao mesmo tempo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. Os irmãos podem sentar. E sentados conservem a palavra de Deus em vossos corações. Existe, meus irmãos, um escritor eclesiástico chamado Justo Gonzalez, que ele escreveu a história da igreja em uma série de 10 volumes. E cada um desses volumes tratava de uma época particular da igreja, desde a sua fundação até os nossos dias. E cada volume desta sua coleção era mais ou menos intitulada assim: A Era dos Mártires, que foi o primeiro volume; A Era dos Gigantes da Fé; A Era dos Dogmas e das Dúvidas; A Era dos Altos Ideais; A Era dos Sonhos Frustrados; A Era das Trevas; A Era dos Reformadores, até chegar aos nossos dias, cujo volume da sua obra ele intitulou
boa. Quem puder ler, quem puder adquirir, que o faça. Eu mesmo a tenho. E ninguém melhor do que ele para descrever a história da igreja como ele fez nesta obra. Mas se eu pudesse conversar com ele e sugerir mais um capítulo desta história tão rica e ao mesmo tempo tão complexa, eu iria dizer para ele colocar como tema, né, do seu novo volume, desta coleção, o seguinte título: A Era dos Cismas. Cismas aqui se trata de rupturas, se trata de divisões no meio da igreja. Porque nunca se viu, desde os 3 últimos séculos do cristianismo, tanta rachadura, tanto cisma, tanta divisão na história da igreja como se tem visto. Hoje em dia, existem igrejas, né, para tudo quanto é gosto. Igrejas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todos os modelos. E no meio de toda esta multiplicação de igrejas, que alguém até já intitulou como papel religiosa, fica difícil a gente identificar quais delas são verdadeiras e quais delas são falsas, ou seja, quais delas realmente são igrejas, eclésias, e quais delas são apenas comunidades, sinagogas. Mas não é tarefa minha nesta noite tratar deste assunto em particular. É um assunto bem mais complexo. Os reformadores, por exemplo, disseram que a igreja verdadeira, ela tem 3 marcas: a sã pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. Mas nesta noite, a minha tarefa como profeta de Deus é exatamente trazer para a igreja as marcas de uma igreja que agrada a Deus, em detrimento das igrejas que de igreja só tem mesmo a placa e olhe lá. Esse texto que nós lemos é um texto que nos direciona com relação a este assunto, a esta realidade, que eu creio é do interesse de todos nós. Eu creio que todos nós queremos fazer parte de uma igreja verdadeira, de uma igreja saudável, de uma igreja que agrade a Deus. Eu sei que também tem muita gente que não está nem aí para essas coisas, mas a mensagem do Senhor é para esta igreja local, é para mim, é para você, é para nós. Nesta noite o Espírito Santo fala por meio da palavra inspirada de Deus o que é uma igreja que verdadeiramente agrada a Deus. E é bom que se diga, como ponto de partida, que a igreja, ela foi instituída por Deus para agradar a Ele, para glorificar a Ele, para dar testemunho dEle, para servir a Ele, e não para nos servir, não para nos agradar, não para nos glorificar, e etc, etc. É bom que se deixe isto bem estabelecido como ponto de partida. Então, o que é uma igreja que agrada a Deus? Como é que ela nasce? E como é que ela deve se desenvolver? Nós lemos aqui um texto que é bastante atrativo para nós, quando lemos, e ao mesmo tempo bem desafiador, porque o texto que nós lemos aqui fala de uma igreja praticamente perfeita, uma igreja elogiável por tudo e por todos, uma igreja que não somente agradava a Deus, como diz o verso 47, mas uma igreja que agradava as pessoas também, porque enquanto ela louvava a Deus, ela caía na graça de todo o povo, e Deus gostava tanto daquela igreja que todos os dias fazia com que ela crescesse em qualidade e quantidade, em quantidade e em qualidade. Então estamos aqui com o relato de uma igreja que realmente era uma igreja muito diferente de muitas que existem
por aí. Mas por que essa igreja era assim? Como foi que ela nasceu? O que foi que ela fez para cair na graça de Deus e na graça das pessoas? E o que é que nós, consequentemente, precisamos, como igreja, para se encontrar na mesma situação? Meus irmãos, quando nós lemos os capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, que fala exatamente da origem da igreja, que fala da igreja primitiva propriamente dita, nós verificamos que esta igreja não nasceu assim de uma hora para outra. Alguém teve um estalo na sua imaginação e disse: eu vou fundar, chamá-la de igreja, e assim ela nasceu. De forma alguma. Ela não nasceu de ruptura com o judaísmo, ela não nasceu de qualquer forma, mas ela nasceu primeiramente com base na promessa de Cristo. Ela nasceu com base na palavra do próprio Deus. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, isso está no capítulo 1 do livro de Atos, Ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse assim para eles: olha, não se ausentem de Jerusalém, mas esperem ser cheios do Espírito Santo, para que vocês se tornem testemunhas minhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra, porque em breve vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Essa foi a primeira realidade que deu origem àquela igreja, a promessa de Cristo, a palavra de Deus. De fato, assim que eles receberam essa promessa, eles ficaram esperando em oração pelo cumprimento dela. E diz no capítulo 2 que quando eles estavam, por ocasião da festa do Pentecostes, reunidos em oração e também em meditação da palavra de Cristo, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda aquela casa, e sobre eles foram vistas línguas repartidas como um tiro de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles. Todos eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, anunciando o Evangelho em dialetos diferentes para as pessoas que estavam ali por ocasião do Pentecostes, vindas de todas as partes do mundo. E eles começaram a anunciar o Evangelho na língua de cada povo, de forma que podemos ver aqui a direção e a ação do Espírito Santo, juntamente com a promessa de Cristo, formando aquela igreja em seu nascedor, em seu início. E a prova é tanta que essa igreja foi formada pela palavra de Cristo e pela ação e direção do Espírito Santo, que assim que eles foram cheios do Espírito, como diz aqui no início do capítulo 2, as pessoas começaram a ficar perplexas com o que estava acontecendo, sem entender como era aquele milagre, deles poderem falar no dialeto deles, e outros zombavam, dizendo: não, eles estão embriagados. E nesta hora o apóstolo Pedro, que já estava cheio do Espírito e já estava convicto da promessa de Cristo, que tinha dito a ele: eu vou edificar a minha igreja e nem as portas do inferno vai prevalecer contra ela. Ele se levanta e anuncia aos judeus, anuncia às pessoas que ali estavam, que aquele a quem eles mataram por crucificação através dos romanos, a estes Deus o Pai tinha feito Senhor e Cristo, tinham exaltado, colocado à sua direita, e ele agora estava enviando sobre os seus o Espírito Santo, como cumprimento da promessa que tinha sido dada a Joel, quando disse: nos últimos dias derramarei sobre todos o meu Espírito, e eles vão profetizar, eles vão sonhar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E diz a palavra do Senhor que quando Pedro proclamou essa mensagem, cerca de 3.000 pessoas que ali estavam sentiram o seu coração ficar compungido e começaram a dizer: o que é que nós vamos fazer? De fato, nós
salvos, porque esta é a promessa de Deus para vós, para vossos filhos e para todos aqueles a quem Deus chamar. E sabe quantas pessoas ali se agregaram à igreja, que até então era composta de apenas 120 pessoas, pelo menos aquelas que estavam ali, porque tinha outras 500 mais que tinham visto a ressurreição de Cristo. Cerca de 3.000 pessoas ali se converteram, aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, foram batizadas e elas começaram a viver desta forma aqui, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, etc, etc, caindo na graça de Deus e caindo na graça de todo o povo. Então, uma igreja para agradar a Deus, como ponto de partida, tem que nascer da mesma forma, pela promessa de Cristo, pela palavra de Deus e pela ação e direção do Espírito Santo. A igreja que nasce assim, ela vai de fato agradar a Deus e vai também ter a credibilidade da sociedade. Muitas igrejas hoje em dia nem têm a graça de Deus e nem têm a credibilidade da sociedade. A gente pode ver as pessoas reclamando das igrejas, dizendo que igreja não passa de um comércio religioso. As pessoas não estão mais acreditando no Evangelho, porque o que se tem visto, o que se tem feito por aí não é brincadeira. Hoje pela manhã eu estava falando aqui na escola dominical que tem igreja hoje mandando as pessoas comer capim e beber gasolina, e sabe o que está acontecendo? Bebendo gasolina e comendo capim lá na África. Está na internet para quem quiser ver. Talvez você diga, eu jamais faria isso. Depende, porque como alguém já disse, o homem geralmente, nem sempre, mas geralmente ele é produto do meio em que ele está. Se você está em um ambiente onde a autossugestão é que você coma capim e beba gasolina para ser abençoado, para receber um milagre, dificilmente você vai deixar de fazer. E é isso que tem acontecido por aí afora. Outro lá em Portugal deu uma oferta de cerca de 100 mil euros para receber o triplo de uma igreja dessas que passa na televisão. Não vou dizer o nome por questão de ética, mas é uma igreja conhecida. E foi dito a ele, prometido, que se ele desse 100 mil euros, ele ia receber 300 mil. Ele vendeu casa, vendeu o que tinha, deu à igreja, deu ao pastor lá, ao pastor, e o resultado, não recebeu nada, perdeu foi tudo. E aí, revoltado, a única alternativa que ele tinha, pelo menos na mente dele, foi contratar uma empilhadora, um trator, para passar por cima da igreja. Era para aquela igreja ganhar mais a ninguém, porque ele disse que como ele, tinha muita gente sendo enganada também. Aqui no Brasil, um pastor botou as pessoas da igreja dele para beber Coca-Cola, pessoas que tinham gastrite daquela crônica mesmo, e disse, pode beber aí para a glória de Deus, porque Jesus disse que quem tomar alguma coisa, mesmo que seja mortífero em meu nome, não lhes fará mal nenhum. Aí botou o povo para tomar Coca-Cola, e o povo tomou, e assim está acontecendo por aí. Igrejas que nem agradam a Deus, porque Deus não mandou fazer nada disto. Isto é tentar a Deus, isto é brincar com Deus, é brincar com as coisas de Deus, e as pessoas não querem saber de uma igreja dessa, né? Pelo menos pessoas que se amam, pessoas que têm o juízo no lugar, porque tem outras, infelizmente, não pode ouvir promessa nenhuma, de bem material, que sai correndo atrás. Disser, vai ali ouvir a pregação do Evangelho, ela não vai. Mas se disser assim, olha, vai ali que ali tem uma bênção para você, ali tem uma profetisa, aí as pessoas vão. Tem uma charge que é interessante na internet, onde tem 3 tipos de igreja e na frente de cada uma tem um grupo de pessoas. Aí tem uma igreja
que só prega salvação. Aí é um pico de gente. Aí tem outra que prega somente cura. Aí o número é bem maior. E tem outra que só prega prosperidade. Aí essa aí é cheia, lotada. Não cabe ninguém, mas nem dentro nem fora. A gente quer ampliar, aumentar as paredes, porque é isso que as pessoas estão procurando. Mas é isto que agrada a Deus? É isto que de fato traz benefício para a nossa vida cristã e para a nossa vida espiritual? Foi para isso que fomos chamados do mundo? Foi para isso que deixamos o pecado? Foi para isso que abrimos mão de tantas vaidades terrenas? Com certeza não. Mas foi para viver como uma comunidade que tenha o prazer de Deus. Numa comunidade que possa dizer para as pessoas: salvai-vos desta geração perversa, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Não podemos brincar de vida cristã e nem podemos brincar de igreja. Igreja é igreja, coisa séria. Agora, sinagoga é outra história, né? Então temos aqui ligeiramente os pré-requisitos para uma igreja que quer agradar a Deus. Primeiro, como está no verso 42, além da base, que é ser firmada na palavra de Cristo e na direção do Espírito Santo, a primeira coisa como pré-requisito para a igreja que, depois que nasce pela vontade de Deus, quer viver de modo agradável a Deus. O primeiro pré-requisito é perseverar na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, o que era que os apóstolos pregavam? Será que os apóstolos, Pedro, Paulo, João, qualquer um deles, pregavam que Mores, Cerulo pregou, dizendo: dê R$900, porque se você dá, eu vou orar e vai cair sobre você uma unção financeira e você vai enricar, e etc, etc? Será que foi isso que os apóstolos pregaram? De forma alguma. Os apóstolos pregavam Cristo, pregavam que as profecias do Antigo Testamento com relação ao Messias se cumpriam na pessoa de Jesus de Nazaré. Foi isso que Pedro pregou por ocasião do Pentecostes, e foi isso que a igreja continuou pregando durante o primeiro século, e que está escrito aqui no Novo Testamento para qualquer pessoa conferir. Não precisa ser teólogo, não. Está aqui claro para quem quiser tirar as provas. Eles pregavam que através de Cristo as pessoas eram reconciliadas com Deus, tinham perdão dos seus pecados, nasciam de novo, eram regeneradas, eram justificadas, declaradas justas diante de Deus, e agora o Espírito Santo passará a habitar nelas. Elas podiam chamar a Deus de Pai, faziam parte da família divina, da família sagrada, e estavam agora caminhando rumo a Canaã celestial, rumo à vida eterna em sua plenitude. Brevemente seriam ressuscitadas, brevemente seriam glorificadas e estariam para sempre com o Senhor no novo céu, numa nova terra, onde não haveria mais dores, onde não haveria mais pranto, onde não haveria mais morte. Era isso que eles pregavam. Além de pregar a fraternidade, além de pregar o amor, além de pregar o perdão, além de pregar a igualdade social, a solidariedade. Pode conferir no Novo Testamento, é isso que a gente vai ver os apóstolos pregando. E aquela igreja, ela perseverava nesse ensino. Ela não queria dar ouvido a outra ideologia, a outra filosofia. Elas estavam firmadas naquilo que os apóstolos pregavam, porque os apóstolos tinham recebido a sua doutrina diretamente de Cristo e diretamente do Espírito Santo. Meus irmãos, perseverar não é fácil. A palavra perseverar aqui é uma palavra-chave. Eles perseveravam na doutrina para agradar a Deus, perseveravam na comunhão, perseveravam na oração e tantas outras coisas mais. E o que é perseverar? Perseverar é persistir, é ficar firme. Só para o vento de um lado, só para o vento de outro. Alguém tentando influenciar de um modo, tentando influenciar de outro, você diz: não, eu vou ficar firme no propósito de Deus. Pode chover canivete, o sangue pode dar na canela ou na testa. Eu quero agradar a Deus, porque vivamos ou morramos, somos do Senhor. E eles perseveravam no que Paulo, no que Pedro, no que João e todos aqueles apóstolos pregavam.
Eles não queriam saber de falsas promessas. Não queriam saber de contos da carochinha. Eles queriam saber o que é que Deus, por meio do Espírito Santo e por meio de Cristo, tinha para a vida deles. Estava lendo recentemente a carta de Paulo aos Romanos, porque a igreja romana diz que não foi a Bíblia que produziu a igreja, mas a igreja que produziu a Bíblia. Então a igreja manda na Bíblia, não, a Bíblia manda na igreja. Segundo eles, a igreja diz como a Bíblia tem que ser, não o contrário. A Bíblia que diz como a igreja tem que ser, como a gente está fazendo aqui. Mas é interessante que eu, pesquisando, eu registrei cerca de quase 50 citações que o apóstolo Paulo fez a partir das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, porque na época não tinha o Novo, e ele dizendo para a igreja: você tem que ser assim, você tem que ser assado. E quando os apóstolos pregavam, usavam as Sagradas Escrituras para dizer: assim se cumpriu isso na vida de Cristo, assim se cumpriu aquilo na vida de Cristo. E se vocês querem ser salvos, se vocês querem ter vida com abundância, vida eterna, se vocês não querem jogar fora a vida de vocês, então creia nele, porque ele é o cumprimento das Sagradas Escrituras, ele é o cumprimento máximo da palavra de Deus. Tudo está centralizado na pessoa e na obra de Cristo. E era a pessoa e a obra de Cristo que interessava para os apóstolos, e era a pessoa e a obra de Cristo que interessava para a igreja primitiva. Aí alguém pode perguntar assim: pastor, mas onde é que ficava aí as bênçãos materiais? Tinha lugar para as bênçãos materiais? Porque hoje, como eu estava falando no rádio com o pastor Eus, as pessoas vivem obcecadas por milagres e bênçãos materiais. Meus irmãos, não é pecado não você buscar o seu bem-estar, buscar a sua prosperidade, da sua família, se dar bem na vida. Pelo contrário, a Bíblia até diz que Deus tem vontade de nos ajudar e nos dar o pão de cada dia. Agora, como é que estas coisas conviviam com a realidade da igreja primitiva? Como é que elas se encaixavam dentro da pregação apostólica? Era como o cerne, era como a essência, era como o centro, era como a base de tudo, que se alguém não tivesse bem nenhum material deste mundo, morria, perdia a fé. Era isso? De forma alguma. Pelo contrário, eles pregavam assim: para nós o viver é Cristo, não é ter isso nem aquilo, e o morrer é lucro. Era isso que eles pregavam. E as bênçãos materiais não faltavam, mas não era o centro das atenções, eram apenas apêndices. Como Jesus disse, o que é um apêndice? Um apêndice é um acréscimo. Foi Jesus, não é o pastor Samuel que disse, não. Foi o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo, o fundador da igreja, o Senhor e cabeça da igreja, que disse: busque o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir. Meus irmãos, não crer na palavra de Cristo é ser incrédulo, não é ser crente não. Eu quero dizer para vocês aqui, foi uma profecia de verdade. Creia, receba, porque vai acontecer. Se você priorizar as coisas de Deus, eu duvido faltar alguma coisa na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Deus vai prover. Agora priorize o reino de Deus. É promessa dele, não é promessa de apóstolo Valdemiro, de Edir Macedo, de Silas Malafaia, de Benihim, de outro quem quer que seja, não. Promessa de Cristo, que é a verdade, que não pode mentir, que ele realmente sabia o que dizia. A gente às vezes pensa que sabe o que diz. Agora Jesus sabia o que dizia, porque ele é a verdade encarnada. A outra coisa, perseverava na comunhão. Meus irmãos, se a palavra de Deus não nos unir, eu duvido outra coisa proporciona isso, produz isto. Porque existem todas essas divisões no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, e muitas vezes até na igreja local. Irmão que não fala com o irmão, irmão que não valoriza o irmão, irmão que briga com outro irmão, líder que disputa liderança com outro líder, às vezes a igreja funda outra porque existem essas coisas.
17. E por que Jesus fez esta oração? Porque ele disse que é quando a gente viver em unidade, em comunhão, que o mundo vai crer, não somente na igreja, mas vai crer também em Cristo, que é o Senhor da igreja. E a igreja aqui vivia em comunhão. E era interessante, essa comunhão era tão íntima, tão mútua, tão recíproca e tão altruísta, tão verdadeira, que muitos deles chegavam a vender o que tinha para distribuir com aqueles que não tinham. Isto é que é prosperidade. Prosperidade não é eu aumentar os meus bens, acumular e me tornar um Bill Gates da vida ou um Steve Jobs, não. Prosperidade é eu ter para me manter e ainda ter para contribuir na obra de Deus e ainda ter para contribuir na vida daquele que bate na minha porta pedindo pão, pedindo ajuda. Isto é que é prosperidade. E assim era na vida da igreja primitiva. Mas às vezes, deixe-me ser franco, não é isso que vemos em muitas igrejas, lamentavelmente até mesmo em nosso meio, em nossa igreja local. Quando eu estudava o fundamental, eu participei de uma sala de aula, de uma classe, que eu nunca vi outra igual. A comunhão, a solidariedade que existia ali. Eu sempre estudei de manhã, mas eu tinha muita vontade de estudar à tarde. E chegou finalmente a oportunidade de eu fazer a transferência, fui estudar à tarde, mas me veio uma coisa na minha mente: eu vou deixar os meus colegas e vou para um lugar desconhecido. Como é que eu vou ser recebido lá? Essa foi a minha preocupação. Quem não se preocuparia? Mas para minha surpresa, quando eu cheguei lá, ao invés de ser mal recebido ou ser recebido com indiferença, eu fui recebido como um príncipe. E as pessoas tinham aquela preocupação em me dar um lugar, a classe lotada, cheia já. Eu cheguei na metade do ano. E as pessoas, Samuel, vinha para cá, outros até brigavam, não, vinha para aqui. E queria compartilhar os cadernos, os livros, né? Na hora do recreio chamava para ficar ali junto com a turma. E era aquela coisa calorosa. E eu cheguei a pensar comigo, eu digo, acho que eles estão me confundindo com um filho de alguém rico aqui da cidade, de um empresário aqui da cidade. Eu nunca tinha sido tão bem tratado como fui naquela sala de aula. Fora essa, só teve outra que até hoje me traz saudosas lembranças. Mas, até o momento eu não sabia a razão. Até que o tempo foi passando e mesmo no último semestre, outras pessoas entraram para fazer parte daquela mesma classe. E eu percebi que elas eram tratadas da mesma forma que eu tinha sido tratado. A mesma amizade, o mesmo companheirismo. E eu com aquela coisa, com aquela pulga atrás da orelha, pensando, o que será isso? Será que eles também foram confundidos com pessoas especiais da sociedade? Até que finalmente entrou uma professora na época de OSPB, Estudos Sociais. E ela revelou a razão, ela tinha educado aquela classe para ser uma classe receptiva, receber as pessoas, né, bem. E o lema era: faça com as pessoas aquilo que você quer que as pessoas façam com vocês. Se vocês fossem estranhos, chegassem aqui como vocês gostariam de ser recebidos. E eles encarnaram aquela mensagem, aquele ensino, e fizeram isto. Até na formatura foi uma coisa tão bonita, não é? Todo mundo chorou, porque, meus irmãos, existe algo mais belo do que a fraternidade, do que a solidariedade. Agora, o que é que ensina o cristianismo? O que é que Cristo e os apóstolos ensinavam? Exatamente isto: o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a si mesmo. Então, se tem uma comunidade que deveria ser bem receptiva, que deveria ser bem calorosa, não só com os que entram para visitar, mas com aqueles que estão há muito tempo conosco, o que é que eles deveriam fazer? Como é que eles deveriam ser? Da mesma forma, no mínimo, e até mais.
porque é isso que a comunidade espera de nós. Que sejamos uma comunidade acolhedora. Inclusive, se eu não me engano, é um dos lemas aqui da nossa igreja local. Uma igreja a serviço de Deus e a serviço da comunidade. Agora, deixe-me ser franco, só para dar um exemplo bem prático de algo que aconteceu aqui nessa igreja mesmo. Não vou dizer quem foi a culpa, não. Só estou trazendo isso como ilustração para que a gente seja uma igreja agradável a Deus e que agrade também as pessoas, como era a igreja primitiva. Uma pessoa que se disse nessa igreja, chegou a ser discipulado, chegou a ser batizado, eu fui seu professor de catecúmeno. E essa pessoa, quando entrou aqui na igreja, ela disse, meus irmãos, que enfrentou muitos preconceitos da parte dos seus antigos amigos, do seu trabalho. As pessoas dizendo, agora você quer ser santo, agora você é salvo e a gente não presta. E ele teve que debater aqui, dizendo, não é bem assim, né? Experimente o que eu estou experimentando. Mas o fato é que aquilo que ele estava experimentando não era tão doce, não, era um pouco amargo. Porque ele disse que enquanto estava sendo discipulado, ele falou, e às vezes chegava aqui e nem boa noite recebia, muito menos a paz do Senhor. E como este amado, muitas pessoas aqui têm se questionado dessa questão, o pastor me permita falar isto, ele é o pastor da igreja, eu tenho todo respeito, todo carinho, mas como membro da igreja, gostaria de falar isto, porque eu quero que sejamos uma igreja que agrade a Deus. Eu acho que essa também é uma responsabilidade minha como pastor. Eu sei que esse rapaz terminou saindo da igreja, se desviou, encontrei, eu até disse, irmão, não olhe para isso não, mas ele olhou. Ele dizia que eu era um dos poucos que dava atenção a ele. E o fato é que esse homem se desviou, está desviado, não quer mais saber de igreja. Às vezes nós cometemos essas falhas, são detalhes. Por isso que eu não gosto, meus irmãos, muitas vezes, desse momento do louvor, onde se incentiva, eu sei que é um incentivo, as pessoas se abraçarem, pegar na mão, eu sei que é um incentivo, é com uma boa intenção que se faz isso, mas seria bom que não precisasse ser feito isso, seria bom que alguém fizesse isso voluntariamente, antes do culto, depois do culto, quando as pessoas entrassem aqui. Porque era isso que a igreja primitiva fazia. Quando entrava alguém, eles faziam tudo para manter aquela pessoa lá. Porque eles queriam que aquelas pessoas se salvassem dessa geração perversa, como Pedro pregou ali no dia de Pentecostes. Arrepende-se, salvado dessa geração perversa. Agora imagine aquele povo deixando seus ídolos, aquele povo deixando as suas religiões, aquele povo deixando os seus pecados, aí peça a igreja aqui, aí lá era maltratado. Imagine, eles vão ficar, irmão? Não ia. Mas como era a igreja calorosa, acolhedora, aí eles faziam questão de estar ali servindo ao Senhor, diz o texto, louvando a Deus com alegria e singeleza de coração, porque quando há comunhão entre o povo de Deus, Deus ordena ali a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículo 1 e versículo final. Pode ler lá. Então, se a gente quer a bênção de Deus fluindo sobre nós, se a gente quer verdadeira prosperidade, se a gente quer que o nosso irmão não passe necessidade, se a gente não quer que aqueles que entrem por aqui saiam de novo e nunca mais voltem, vamos para a igreja comunitária, uma igreja acolhedora, porque é assim que a igreja primitiva é. O que é ser uma igreja comunitária? O que é uma comunidade? É ter coisas em comum e partilhar aquilo uns com os outros. Você que é inibido, vergonhoso, tímido, em nome de Jesus, repreenda essa timidez, quebra as barreiras, abraça o seu irmão, beije o seu irmão, porque na igreja primitiva tinha ósculo santo. O que é ósculo santo? É beijo nas faces. Não precisa os homens beijar a mulher beija a mulher, os homens abraçam os homens, mas seja uma pessoa acolhedora, fraternal, solidária, porque a sua atitude vai falar muito mais alto do que as suas palavras. Eu não
esqueço nunca de Francisco de Assis. Não concordo com a teologia dele, não quero fazer parte da igreja dele. Mas uma vez ele saiu com os seus companheiros, aí vamos pregar o Evangelho. Aí começou a rodear a praça, onde tinha as pessoas ali sentadas. E meia hora, uma hora, depois eles vão embora. Aí os companheiros dele disseram, não vai pregar não? Ele disse, a gente acabou de pregar aqui com as nossas atitudes. Você que é orgulhoso, deixa o seu orgulho de lado. Jesus andava com os leprosos. Vai lá para a casa da acolhida, apertar a mão daquelas pobres criaturas, abandonadas pela sociedade. Vamos sair pelos vilarejos. Sim. Os ricos da cidade dizem, a gente entra lá também, não vamos fazer acepção de pessoas. Mas vamos ser pessoas que amam o próximo nessa igreja. E em outro lugar, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, inclusive a comunhão aqui envolvia o partir do pão, a Santa Ceia. Eles se reuniam para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor todos os domingos, e antes dessa celebração da ceia, eles faziam uma festa de amor chamada Festa Ágape. É interessante que essa igreja vivia sempre unida, no templo, nas casas, nos cultos, fora do ambiente de culto. Diz lá no capítulo 2 que no dia de Pentecostes estavam tudo reunido, tudo junto, tudo no mesmo lugar. Não tinha um dentro da igreja, outro lá fora da igreja, um lá no bebedouro, outro na congregação do bebo, não, estava tudo reunido no mesmo lugar. Aí de repente a casa foi cheia da glória de Deus e do Espírito Santo. Estavam sempre juntos, e a gente tem que andar juntos. Para isso existe a igreja, para andar junto. Mas em outro lugar, como eu falei, eles perseveravam também nas orações. E essa oração não era uma oração mesquinha, não era uma oração egoísta. Eu vim aqui para buscar a minha bênção, os outros que se viram para buscar a sua. Eu vim aqui para adorar o meu Deus, para dar o meu louvor. Não. Como eu disse, eles eram bem comunitários. E a oração aqui era uma oração coletiva, era uma oração pública, oravam uns pelos outros. E eu vou dizer, meus irmãos, eles oravam e Deus atendia, eles oravam e Deus respondia. Eles oravam e o chão tremia, eles oravam e as prisões eram quebradas, os grilhões eram arrebentados, eles oravam e as pessoas eram libertas, eles oravam e as pessoas eram salvas, eles oravam e Deus agia. Oraram quando Jesus deu a promessa para eles aguardarem o Espírito Santo, ficarem em oração até que o Espírito Santo veio. Enquanto o Espírito Santo não tinha vindo, estava em oração, pedindo a Deus, Senhor, quem é que tu vai levantar no lugar de Judas, que foi o traidor? Aí, por meio da oração, Deus respondeu, coloca Matias. Aí eles colocaram Matias. Veio o Espírito Santo, eles continuaram em oração, diz aqui, perseveravam nas orações e iam para o templo orar. Tanto é que Pedro e João, quando foram para a oração da hora nona no templo, lá tinha um paralítico e nós já sabemos a história. Pedro disse, eu não tenho prata nem tenho ouro. De que igreja Pedro era, irmão? Com certeza não era dessas igrejas aí, né? Que só falam de dinheiro. Ele disse, eu nem tenho prata, nem tenho ouro, mas eu tenho algo muito melhor. E o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele levantou e andou na mesma hora. E aquilo não foi uma falcatrua, não foi forjado, porque todo mundo conhecia aquele leproso, aquele paralítico, e viu ele saltando, dando glória a Deus. Que é isso? Resposta da oração. Isso é poder de Deus. Quando a igreja realmente persevera na palavra do Senhor, na comunhão e na oração, eu duvido Deus não mover os céus e abalar a terra. Eu duvido. Oravam para que Deus levantasse pessoas para ajudar as pessoas que eram carentes, os órfãos, as viúvas. Senhor, nós apóstolos temos que nos dedicar ao ministério da palavra e da oração. Mas quem
pastores. Aí o Senhor deu a direção: escolha um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E quando eles estavam orando, Deus indicou que deveria ocupar esse cargo. Quando eram ameaçados de não pregar mais o Evangelho e falar de Jesus para as pessoas, eles oravam: Senhor, estão ameaçando os teus servos de pregar a palavra. Aí Deus fazia tremer os lugares, Deus quebrava as cadeias, os apóstolos eram presos, mas ao mesmo tempo o anjo do Senhor vinha e libertava-os, porque a palavra de Deus tinha que continuar sendo pregada, a igreja tinha que avançar, as portas do inferno não podiam prevalecer. E quando a igreja crescia, o povo era ricamente abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais também, porque o Evangelho é completo. Nem é só espiritual e nem é só material. Primeiramente espiritual, mas de quebra, de acréscimo, como apêndice, bênçãos materiais, curas, milagres, etc. E o povo, por tudo isso, louvando a Deus, para finalizar, devido ao tempo, como ela tinha convertido. Louvando a Deus, quem é que não fica alegre no ambiente desse, irmão? Quem é que não fica contente, pulando, saltando, glorificando? Quem é que não fica? E louvando de Deus, acrescentando. Agora deixe-me dizer uma coisa para você que é incrédulo, não acredita nessa pregação. Essa foi a igreja que o Espírito Santo recebeu no dia de Pentecostes. Uma igreja que poucos podiam contar uma falha nela. Agora me responda com toda seriedade: vocês acham que Jesus vai vir buscar do mesmo Espírito uma igreja diferente, uma igreja descabelada, uma igreja de todo jeito? De forma alguma. Abra em Efésios para finalizar. Capítulo de número 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Guarde o que eu vou dizer agora no seu coração e na sua mente. O Espírito Santo não é irresponsável. Se ele recebeu uma igreja gloriosa no dia de Pentecostes para cuidar, ele está cuidando. Eu quero saber aqui quem é que faz parte da igreja do arrebatamento, da igreja que vai ser recebida pelo Senhor Jesus Cristo. Essa igreja vai subir, irmãos? Ou essa igreja é daquelas que vão ficar? As igrejas que estão atrás das coisas materiais vão ficar, porque as coisas materiais são aqui de baixo. Mas as igrejas que buscam as riquezas do céu, os tesouros, que ladrão não pode roubar e nem a traça corroer, essa vai subir, esta é de cima. Prepara-te, igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Igreja é coisa séria. Eu não estou aqui brincando de pastor, não. Nem o pastor Eudes, nem os seus auxiliares. Creio que os oficiais aqui não estão brincando de oficiais. Creio que vocês também aqui não estão brincando. Talvez vocês estejam sendo influenciados pela cultura religiosa da nossa época. Mas em nome de Jesus nós vamos repreender toda a astúcia de Satanás contra a igreja. E o que vai prevalecer aqui é a vontade do Senhor na minha vida, na tua vida. E você vai ver o que é viver na dimensão do Espírito Santo, na dimensão celestial, como Estevão, que estando aqui, sendo apedrejado, olhou para o céu e não viu o céu por fora, não. Ele viu o céu por dentro, viu Jesus sentado à direita de Deus. E eu quero que você veja isso também. Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. É nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade na terra
assim como ela é feita no céu entre os anjos. Que seja feita começando pela nossa vida também neste mundo. Tira de nós, do nosso coração, da nossa mente, o que não é do teu agrado, da nossa casa, dos nossos ambientes de trabalho. E enquanto isso, Senhor, nos dá o pão de cada dia. Enquanto vamos buscando o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar, acrescenta as outras coisas. Não porque merecemos, mas porque tu és gracioso e galardoador de todos aqueles que te buscam. Tu nunca desamparaste, Senhor, aqueles que te confiam. Aumenta a nossa fé. O nosso coração, a nossa alma não esteja nas coisas passageiras, mas naquelas que são eternas. E perdoai os nossos pecados. São muitos, não dá nem para contar. Só o sangue do teu Filho para nos purificar de todos eles. Perdoa-nos, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E se não temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, então nos dá um coração para liberar o perdão, para sermos perdoados por ti também. E possamos aprender a perdoar, porque temos muito mais ofendido a ti do que as pessoas ofendidas a nós. Não nos deixe cair em tentação, mas nos santifica pela tua palavra, livra-nos de todo mal, de tudo que tenta nos afastar de ti, nos conserva na tua presença, porque não depende da nossa força nem da nossa sabedoria, mas teu poder, o reino é agora para sempre. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, até que Ele venha, e que a nossa oração seja até lá, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Guarda cada um que aqui está, abençoa esta igreja, que ela cresça em quantidade e em qualidade, e abençoa teu povo espalhado em toda a face da terra onde tiver, Senhor, independente da placa, na comunidade, invocando verdadeiramente o teu nome, perseverando na tua palavra, na comunhão e na oração. Cumpre o Salmo 133, ordena ali, Senhor, abençoe a vida para sempre, para a tua glória e glória de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos para sentar.